Vem aí o 11º Congresso Jurídico Online. Nos dias 25 e 26 de junho, a partir das 6h30 da noite, acompanhe nossa transmissão online e ao vivo para todo o Brasil. E o melhor, totalmente gratuita. Aproveite esta oportunidade para se atualizar com palestras, discussões e análises exclusivas de grandes nomes do direito tributário. Assista também às palestras complementares e adquira o certificado com 20 horas de participação. Inscreva-se agora! Acesse congresso.cers.com.br. Vamos lá, galera, começar o Banco de Direito do Trabalho comigo, professor Rafael Tonassi, com meu companheiro Shurek, que vai estar conosco em todas as aulas. Você que tiver alguma dúvida de Direito do Trabalho, pergunta para mim ou pergunta para ele, vou deixar ele aqui do lado no cantinho conosco e vamos começar nosso bate-papo. Aula de Direito do Trabalho, então, aula de alegria, pessoal, aula de você comer alguma coisa gostosa, o nosso projeto OAB Bola. Depois que você passar na OAB, você volta a ficar na linha. Mas nesse período, amigo, você precisa de um pouco de prazer. Então vai, se prepara, se ajeita na poltrona, pega alguma coisa gostosa para comer, alguma coisa gostosa para beber, bote sua CLT do lado. Se ela não chegou ainda, pega um caderno, anote os principais artigos que vamos falar com vocês e vamos para o nosso bate-papo de Direito do Trabalho. Com relação às peças processuais, vocês não se preocupem, vocês terão lá de vocês a melhor e a maior professora de processo desse país, a professora Adriana Linhares, que vai fazer com que você esteja pronto para elaborar qualquer peça processual no dia da prova. Tenha certeza disso. Fique muito tranquilo. No dia da sua prova, você vai ter esse sentimento que você está pronto para fazer qualquer peça. Professor, mas eu não sei fazer peça processual. Não se preocupe com isso. A nossa experiência e o nosso curso vai trazer para vocês a maior possibilidade que você tiver de treinar peças processuais, tenha certeza disso, ok? Então, galera, vamos para o nosso bate-papo. E o primeiro bate-papo, que é o Direito do Trabalho, é um bate-papo, onde a gente começa a bater papo e quando você vê um bloco de 30 minutos já passou. O primeiro bate-papo vai ser sobre um assunto cobrado em toda a prova, seja por intermédio do conteúdo de uma peça processual, seja pelo intermédio de uma questão, mas direta ou indiretamente você vai ter que enfrentar esse tópico que é salário e remuneração. Um dos elementos essenciais, um dos requisitos indispensáveis para a caracterização de uma relação de emprego, pessoal, é a onerosidade. A relação de emprego ela tem que ser onerosa, tem que haver uma contraprestação por um serviço prestado. Nesse caso, galera, o que você vai fazer? Vai prestar atenção aí comigo e eu já vou antecipar para você que nós somos uma dupla de vôlei. Por que eu digo isso? Porque você, meu amigo, é a minha dupla agora. E você escolheu ser a minha dupla quando você comprou o nosso curso, quando você está aqui, ó, se esforçando, abrindo mão do seu tempo para assistir essa aula. Com isso, você recebeu a bola e jogou para mim.
eu vou separar os principais artigos que podem ser cobrados na sua prova e te ajudar a interpretar eles. E vou pedir para você ler esses dispositivos. Olha, eu preciso que você estude isso, isso e isso, porque isso tem a maior probabilidade de cobrar. Sou eu jogando a bola para você. Quando o examinador, meu amigo, cobrar exatamente aquilo que a gente debateu aqui na sala de aula, a bola vai estar no alto perfeitamente para você cortar e fazer o ponto. Então é isso. Você precisa confiar em mim. São mais de 900 artigos, mais de 400 súmulas, orientações jurisprudenciais, não tem como você saber todas. Confie na nossa experiência que nós vamos trazer para vocês os principais artigos que têm maior probabilidade de cair. Confiando na nossa experiência, você vai estudar esses dispositivos, porque eu preciso da sua ajuda, não basta só assistir aula e mais nada. Preciso que você treine as peças processuais com a professora Ariane, que você possa estudar os artigos que eu separei com vocês, e aí, quando vier a questão, você está pronto para fazer aquela cortada linda, aquele ponto lindo da dupla de vôlei. Ok? Vamos começar? Primeira pergunta que eu trago para você, numa ideia de salário e remuneração, é o seguinte. Salário e remuneração são sinônimos? Shurek responde para eles, conversa aí com a gente. O que seria salário e o que seria a remuneração do empregado? Você que está me assistindo, o seu salário é igual à sua remuneração? O que você acha? Que o seu salário ele pode ser chamado de remuneração? Você que trabalha de carteira assinada, o primeiro sentimento que você vai dizer é não, professor, não. São coisas distintas. Salário é uma coisa, remuneração é outra. Por quê? Você ia me dizer, né? Que salário é aquele valor que foi ajustado no ato da contratação, no ato de admissão. Eu ajustei com você um salário de 2.000. Só que você tem um padrão de vida alto. Seu filho estuda numa escola particular, você mora num bairro nobre, você tem um bom carro, você viaja nas férias. Por quê? Porque você leva para casa não 2.000, em torno de 5.000 reais. Porque além dos 2.000 reais de salário, você tem outras gratificações legais que você recebe, como por exemplo horas extras, como por exemplo gratificação de função, como por exemplo adicional de periculosidade, como por exemplo adicional de transferência, inúmeras outras gratificações você recebe por aí. Aí você diria para mim que totalizando daria 5, 6 mil reais, que o seu salário seria 2.000, mas o salário com todas essas gratificações chegariam à sua remuneração, que está girando em torno de 5, 6 mil. Eu digo para vocês que não funciona assim. A natureza jurídica de uma verba, ela não muda por conta da nomenclatura, do nome iuris. Como regra, salvo as exceções que nós vamos aprender, tudo que você recebe a título de contraprestação de um serviço prestado possui natureza salarial, essa é a regra. Então não importa se o nome da verba é horas extras, se é adicional de insalubridade, se são comissões ou adicional de periculosidade. Se é dado pelo empregador por força de um contrato de trabalho celebrado entre as partes, isso é salário. Nós podemos ver isso no artigo 457, parágrafo 1º. Então, salário, pessoal, não é só aquela quantia fixa que você recebe, não. Como regra, é tudo que você recebe do empregador por força de um contrato de trabalho. A maioria dos brasileiros tem por cultura receber um salário fixo por mês. Mas não que isso seja obrigatório, é uma questão cultural. É possível você receber um salário quinzenal, semanal, por dia o professor costuma receber por hora trabalhada, salário fixo mais comissão ou até mesmo comissionista puro é possível. Isso não quer dizer, pessoal, que aquilo que você ganha do empregador por ser variável deixa de ser salário, não. A priori, se é dado pelo empregador salário. Professor, o senhor está dizendo que uma pessoa que leva para casa 5.000 reais, 2.000 de salário, 1.000 de adicional de periculosidade, 1.000 de comissões e 1.000 de horas extras. O senhor está dizendo que os 5.000 têm natureza de salário? Sim, os 5.000 são salário. Vamos dar uma olhada comigo no 457, parágrafo 1º. Olha o que ele diz. Integram o salário,
vou botar aqui para vocês, integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações, vou botar o meu marca-texto aqui, marca-texto, venha para mim, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Tudo isso, pessoal, integra salário, tá? Depois, lá na frente, nós vamos ver as exceções de verbas recebidas pelo empregado que não integram salário. Daqui a pouco eu explico isso. Por hora, você precisa conhecer a regra. A regra diz que se é pago pelo empregador ao empregado como contraprestação de um serviço prestado, a natureza salarial. Professor, se o senhor está dizendo que tudo aquilo que eu recebo do empregador é salário, daqui a pouco o senhor vai dizer que meu salário é igual à minha remuneração? Sim. Seu salário é igual à sua remuneração. Para 95% dos trabalhadores brasileiros, salário e remuneração são sinônimos. Por que 95%? Porque existe uma parcela, uma pequena parcela da classe trabalhadora que sim, salário e remuneração são distintos. Que são aqueles profissionais que recebem gorjetas. Eu, como professor, na minha profissão, não existe o hábito de receber gorjeta. Por mais que a aula seja boa, nunca aconteceu, nesses mais de 15 anos que tenho de docência, de ao final de uma aula, um aluno apertar minha mão com uma nota de 20, de 50 e falar: parabéns, professor, toma 50 aí porque a aula foi show hoje. Nunca aconteceu. Uma pena, eu até gostaria de receber, mas nunca aconteceu. Agora, existem profissionais que recebem gorjeta e é o exemplo clássico do garçom. O garçom, culturalmente, recebe um salário baixo do seu empregador, mas tem uma complementação de renda vindo das gorjetas. E quem dá a gorjeta não é o empregador, é um terceiro que não faz parte da relação jurídico-processual. Você que está me assistindo, que quando vai tomar um chopp, vai comer uma pizza, dá uma gorjeta achando que essa gorjeta é inofensiva. Não, essa gorjeta não é inofensiva. Essa gorjeta traz consequência no mundo jurídico. E que consequência que essa gorjeta traz? A gorjeta deve ser somada ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos. Aqui nós descobrimos a diferença de salário e remuneração. Essa diferença existe para os profissionais que ganham gorjetas. Se você não ganha gorjeta, meu amigo, olha a sua tela aqui. Você não ganha gorjeta como eu? Então eu vou desenhar aqui, ó. Se você não ganha gorjeta, remuneração é igual a salário. E se você ganha gorjeta, remuneração é igual a salário mais gorjeta. Essa é a diferença. Para quem não ganha gorjeta, salário e remuneração são sinônimos, que é a maioria da classe trabalhadora. E quem regulamenta isso, professor? Quem regulamenta é o artigo 457 da CLT, caput. Vamos ler o caput do 457. Olha o que ele diz. Caput. Compreende-se na remuneração do empregado. Então, compreende-se na remuneração do empregado. Lê com atenção aí comigo. Para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação de serviço. Aí vem a parte que importa para a gente. Vamos marcar as gorjetas que receber. Então, compreende-se na remuneração, além do salário, as gorjetas que receber. Quando você estiver estudando a sua CLT, você pode fazer como eu faço com você durante as aulas. Você vai marcando aqui as partes mais importantes de um artigo. Às vezes o artigo tem 7, 8 linhas, mas de importante mesmo são 4, 5 palavras. Essas 5 palavras fazem a essência de tudo que está escrito ali. Por exemplo, olha comigo aqui, ó. Compreende-se na remuneração, além do salário, as gorjetas que receber. Só essa parte que eu marquei aqui resume para você o que tem de importante no dispositivo legal. Então, isso é uma metodologia muito importante de estudo. Na medida que você vai lendo um dispositivo, você vai sublinhando a essência do dispositivo. No caso, essa que eu marquei aqui para você. Isso é uma forma de ajudar a memorizar. É porque quando você pega a CLT de novo, que você bate no artigo 457 o seu olho, você já vai direto na parte que você marcou. Compreende-se na remuneração, além de salário, as gorjetas que receber. Então, a gorjeta, pessoal, ela deve ser somada ao salário para todos os efeitos. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu vou montar um restaurante com a professora Ariana.
A gente vai virar mestre cuca nós dois, tá? E esse restaurante não vai ser, ó, coisa fraca não, restaurante poderoso, um lugar chique, um restaurante que vai cobrar caro. Em compensação, eu busco um público-alvo consumidor exigente, elitista, que não está preocupado com o valor e sim com a qualidade. Investi muito dinheiro nesse restaurante, ok? Só que para atender esse público consumidor diferenciado, eu preciso que o garçom que vá trabalhar no meu restaurante tenha experiência com esse tipo de público, tá? A forma de atender o cara também é diferenciada, porque ele está pagando caro para ser também bem atendido. Porque às vezes eu até consigo um garçom, mas não com a experiência necessária. Eu atendo muitos turistas, ele tem que saber o mínimo de inglês para conversar ali com os meus clientes. É uma área muito turística onde eu estou montando meu restaurante. Esse tipo de garçom eu até encontro no mercado. Mas pelo que eu sondei, ninguém admite trabalhar para receber menos de R$4.000. Eu chamei eles para uma reunião, reuni 10 garçons que supostamente vão trabalhar para mim. Falei, olha, eu garanto a vocês R$4.000. De que forma que eu garanto a vocês R$4.000? Eu vou dar R$1.000 na carteira de vocês que eu vou pagar. Um prato médio no nosso restaurante custa 70 prata, pessoal. Essa conta não vai ser menos de 250, 300 que o pessoal pede vinho. Vai ser um sucesso, confia em mim. E por conta dos 10% das gorjetas, ninguém aqui vai receber menos de 4.000. Porque a média de gorjetas, pelos cálculos que eu estou fazendo, vai dar aproximadamente 3.000. 1.000 que eu vou dar do meu bolso e 3.000 que os clientes vão dar de gorjetas, todo mundo vai levar para casa os R$4.000 que estão sonhando em levar. Confiem nesse projeto, vamos tentar. Todo mundo acreditou no projeto lindo, e não deu outra, foi um sucesso. O pessoal, os garçons que trabalham para mim, realmente estão recebendo a título de gorjeta R$3.000. Então o cara tem um carro novo, mora num bom bairro, ganha R$4.000 por mês, mas eu, o empregador, só estou pagando 1.000. Porque os outros 3.000 eu arrumei alguém para pagar para mim, que são vocês quando dão a gorjeta. Só que eu não posso me furtar de recolher encargos sobre 4.000, pessoal. As gorjetas, de acordo com o artigo 457, elas devem ser somadas ao salário, compondo a remuneração para todos os efeitos. Esses R$3.000 de gorjeta deve vir anotado na carteira de trabalho também. Eu tenho que recolher previdência sobre R$4.000, depositar FGTS sobre R$4.000. Quando chegar o Natal, pagar 13º sobre R$4.000. Essa é a ideia. As gorjetas, elas devem ser somadas ao valor do salário, compondo a remuneração para todos os efeitos. O que acontece é que a maioria dos empregadores, donos de restaurante, não queriam recolher encargos também sobre o valor das gorjetas. Então, eles fingiam que as gorjetas não existiam e recolhiam encargos só sobre R$1.000. O que acontece? Quando o garçom sai daquele restaurante, ele entra na justiça pedindo a integração do valor das gorjetas, como determina o artigo 457. Com o objetivo, pessoal, de acabar com essa fraude muito comum, aproximadamente um ano atrás, o legislador brasileiro fez a nova lei de gorjetas. Professor, a nova lei de gorjetas, ela muda aquilo que nós já sabíamos sobre gorjeta na faculdade? Não. Mantém-se essa ideia toda que eu falei para vocês, só que passa a regulamentar a cobrança das gorjetas e o efetivo recolhimento de encargos sociais sob pena de multa, e permite também que o empregador possa reter uma parte das gorjetas para recolher os encargos. Essa nova lei de gorjetas já se encontra na CLT de vocês, até o parágrafo 11º. O artigo 457, ele foi elastecido e ganhou novos parágrafos que regulamentam a lei de gorjeta. Por um erro do site do Planalto, se você, por exemplo, estiver acompanhando com a CLT do Planalto, acompanhando porque a sua CLT não chegou com o site do Planalto aberto, você vai ver que os parágrafos de 5º a 11º, o site do Planalto fez um risco como eles estivessem revogados, mas não houve revogação, isso foi um erro, eles se confundiram na reforma trabalhista, tá? Para a sua prova, você vai usar
até o parágrafo 11º do artigo 457, que são os novos parágrafos que regulamentam a lei de gorjeta, tá? Isso é muito importante para a gente, porque isso efetivamente pode ser cobrado na sua prova. E não existe revogação. Vamos dar uma olhada do parágrafo 6º em diante, que é quem está regulamentando essa nova lei de gorjetas, ok? Olha comigo a sua tela. Quando eu disse para vocês que o empregador podia reter uma parte das gorjetas, o legislador fez isso porque isso é um incentivo para que o empresário possa efetivamente reconhecer o valor das gorjetas na carteira de trabalho. Se você, meu amigo, recebe gorjetas e trabalha em uma empresa que tem um sistema de tributação federal diferenciada, o empregador pode reter 20% do valor das gorjetas. Se você trabalha numa empresa que não adota um sistema de tributação diferenciada, o empregador pode recolher 33% das gorjetas. Por que ele vai reter esse valor? Para poder recolher os encargos previdenciários, de FGTS, diferença de 13º, tudo isso. Olha de novo comigo aí o parágrafo 6º. Olha o que ele diz. As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o parágrafo 3º deverão, olha aquilo que eu tinha falado com vocês, para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciada, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 20% da arrecadação correspondente, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, para custear os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, derivados da sua integração à remuneração dos empregados. Professor, a empresa é obrigada a cobrar gorjeta? Não, ela não é obrigada. Ela pode não cobrar dos clientes aquela gorjeta. Algumas empresas cobram na nota de serviço 10% e outras não cobram. Mas se cobrar, aquele valor não é do empregador. A gorjeta tem que ser repassada para o trabalhador, mas o empregador pode reter uma parcela para poder recolher os encargos referentes àquele valor, tá? Então, 20% se for uma empresa de tributação diferenciada, e inciso 2, 33% que ele pode reter para as empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciada, tá? Professor, eu vou precisar decorar isso? Não, meu amigo. A fase de decoreba já ficou para trás. Agora você precisa conhecer a sua CLT, você precisa manusear a sua CLT. Eu costumo falar que pode ser que tenha alguém, pessoal, que conheça tanto a sua CLT quanto você, mas não mais. Ninguém conhece a CLT mais que você, porque durante todo este período de internato aqui conosco da segunda fase, você todos os dias virou essa CLT de cabeça para baixo, para que no dia da sua prova, qualquer coisa que vá ser perguntado, você consiga encontrar a resposta e consiga encontrar o dispositivo para pontuar integral a questão e a peça processual, pessoal. Então, artigo 6º vale a pena dar uma olhada. Se cair alguma coisa na sua prova sobre gorjeta, você não precisa decorar nada, você só precisa lembrar o artigo 457 da CLT, vai até o parágrafo 11º regulamentando essa questão de gorjeta pra gente, tá? Vamos voltar aqui, inciso 3º do artigo 6º. Anotar na carteira de trabalho e previdência social e no contra-cheque dos seus empregados o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de gorjeta, ok? Parágrafo 7º. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros do artigo 6º, tá? O empregador, ainda que você não tenha aquela gorjeta cobrada na nota, teoricamente, no mundo perfeito, ao final do dia, o empregado vai informar ao dono do restaurante quanto que ele recebeu a título de gorjeta e repassar a ele 20% ou 33%, se for o caso, para que ele possa recolher encargos sobre isso. Em uma visão imediatista, para o empregado isso é ruim. Porque vamos lembrar daquele restaurante que eu abri. Eu pagava 1.000 e ele recebia 3.000 a título de gorjetas, né? Vamos imaginar que ele vai ter que dar 20% dos 3.000, R$600. Então, o cara que vivia com 4.000 vai cair para 3.400. Isso é péssimo para ele. Só que é esse valor que vai permitir que ele tenha uma aposentadoria melhor,
que caso ele precise gozar de auxílio-doença, que ele receba um bom valor de benefício previdenciário, que no final do ano ele tenha um bom valor de 13º, que quando ele possa sair de férias ele não tenha perda em sua capacidade econômica, porque ele mantém o mesmo valor. A curto prazo, uma visão imediatista para o trabalhador é ruim, mas se nós pensarmos numa visão macro, num contexto de vida, você ter um recolhimento sobre o valor real que você ganha é muito bom, pessoal, tá? Vamos dar uma olhada agora no parágrafo 7º. A gorjeta, quando entregue pelo consumidor, diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção. Foi o que a gente acabou de passar agora, né? Vamos lá, parágrafo 8º. As empresas deverão anotar na CTPS de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referentes aos últimos 12 meses, tá? Então, se nos últimos 12 meses você recebeu aproximadamente R$3.000 de gorjeta, isso tem que estar anotado na sua carteira de trabalho, é uma formalidade legal. Parágrafo 9º. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta dictado para o 3º deste artigo, desde cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, salvo estabelecida em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Pessoal, o empregador, como proprietário do estabelecimento, está percebendo que os clientes estão migrando para a concorrência. Fazendo uma pesquisa, um dos fatores que ele percebeu acerca dessa migração aí, que está esvaziando a loja dele, e vai, se continuar assim, inviabilizar o fundo de comércio, a loja vai falir, todo mundo perde o emprego e ninguém quer isso, é que o restaurante vizinho não cobra gorjeta. Na crise, o cliente prefere ir para lá porque os preços são iguais, mas como não cobra gorjeta lá, é 10% mais barato. Além disso, o atendimento lá é muito bom. Muito, porque como o garçom não tem aquela gorjeta na conta, ele se esmera para te atender bem, para você deixar alguma coisa para ele. Ele quis fazer a mesma coisa aqui. Ele vai deixar de cobrar gorjeta na conta. Só que, meu amigo, ele está fazendo uma graça com chapéu alheio, porque se o dono do restaurante deixar de cobrar gorjeta, ele não vai sofrer impacto nenhum, porque esse dinheiro não era para ele mesmo agora. E o trabalhador, que recebia R$1.000 de salário e R$3.000 de gorjeta, vai viver só com 1.000? O legislador falou que o empregador até pode fazer isso, mas se o empregado já vinha recebendo gorjeta há mais de 12 meses, o empregador vai ter que pagar a média do que ele vinha recebendo do bolso dele. Eu posso até tirar as gorjetas, só que eu vou ter que agora, em vez de pagar 1.000, pagar 4.000 a essas pessoas, que estavam acostumadas a receber mais 3.000 de gorjeta. Vamos dar uma olhada. Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trato para o 3º deste artigo, desde cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Aquilo que a gente estava comentando. Vamos dar uma olhada no parágrafo 10. Para as empresas com mais de 60 empregados, será constituída comissão de empregados mediante previsão em convenção coletiva. Tem que ficar atento a isso aqui, ó, 60 empregados. Mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral, convocada para esse fim, pelo sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e para os demais empresas será constituída a comissão intersindical para o referido. O que ele criou aqui? Se você tem uma empresa, vamos imaginar um restaurante, com até 60 empregados, eu vou utilizar uma comissão que existe no sindicato para fiscalizar a cobrança e a distribuição das gorjetas entre os empregados. Agora, se eu tenho uma empresa com mais de 60 empregados, aí o próprio restaurante tem uma comissão própria. Então, a linha que vai fazer esta divisão é o fato se, no caso, o restaurante tem mais de 60 empregados ou menos. Restaurantes pequenos utilizam a comissão do sindicato para fiscalizar
a cobrança e a distribuição das gorjetas. Restaurantes grandes criam a sua própria comissão, tá? E esses empregados que forem eleitos para essa comissão, eles vão ter garantia de emprego. Aí você pode me perguntar, professor, quando termina essa garantia de emprego, quando começa, isso tudo estará previsto em acordo com a convenção coletiva. Então, fique tranquilo. A lei só fala que terá garantia de emprego e a convenção coletiva vai estipular os detalhes. Vamos para o 11º, que é o nosso último. Comprovado o descumprimento do disposto dos artigos dos parágrafos 4º, 6º, 7º e 9º deste artigo, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese o contraditório e ampla defesa, observadas as seguintes regras. Vamos lá. Limitação prevista neste parágrafo será triplicada em caso que o empregador seja reincidente e considera-se reincidente o empregador que durante o período de 12 meses descumpre o disposto no parágrafo 4º, 6º e 7º, não desse artigo. O que ele fez aqui? Para que a lei tenha efetividade, ele criou uma multa caso o empregador faça a retenção da gorjeta, porque você quando paga uma conta, muito comum pagar com cartão, e aí o empregador vai reter tudo aquilo e no final do mês ele vai separar o que é dele e quais são os valores destinados a distribuir entre os empregados, porque eram valores de gorjeta. Se o empregador reter o valor da gorjeta e não repassar aos empregados, ele vai pagar uma multa. Isso foi o que o legislador trouxe de efetividade, tá? Importante a gente saber, a título de gorjeta também, que existem 4 exceções de verbas trabalhistas que não incidem gorjeta. A regra geral prevê que a gorjeta incide sobre todas as verbas trabalhistas, salvo aviso prévio, horas extras, adicional noturno e repouso semanal remunerado. É a súmula 354 do TST. Vamos dar uma olhada nela. Súmula 354. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se você ganha R$1.000 de salário e 3.000 de gorjeta, o seu 13º é sobre 4.000. As suas férias sobre 4.000, mas o seu aviso prévio é sobre 1.000, porque aviso prévio é uma das 4 exceções. Se você tiver que fazer horas extras, vamos calcular horas extras sobre 1.000, tá? Então, as 4 exceções da súmula 354 não incidem gorjetas. Nosso primeiro bloco passou voando, voando, voando. Volta comigo, temos mais 3 blocos para falar de salário e remuneração. Hoje, nosso dia tá cheio, então clica lá, pessoal. Tô te aguardando, bloco 2. Olá, pessoal! Se você está começando essa aula, é porque a gente está junto nessa preparação para a segunda fase de administrativo, né? E aí, primeira coisa que eu vou te pedir é para assistir o vídeo explicativo de 5 minutos, que está lá disponibilizado no curso. E nesse vídeo você vai ver que o ideal é que você primeiro assista às 11 aulas de Direito Material, depois das aulas de Direito Material, você venha para essa aula em que a gente vai fazer toda a marcação do código, né? Também no último bloco dessa aula a gente vai falar do cabimento das ações. Só cabimento, a gente não vai montar a estrutura de peça hoje não. E aí, depois que a gente finalizar essa aula de marcação do código e de cabimento das ações, aí você parte para as 12 aulas em que a gente vai trabalhar cada uma das peças, depois tem aula de questão e tudo mais. O ideal é que você tente seguir essa ordem, tá? Por quê? Por exemplo, o que eu vou fazer com vocês aqui agora é deixar o seu código todo marcado com base na matéria que a gente já aprendeu. Então você tem 11 aulas. Ao longo dessas 11 aulas, você aprendeu tudo de licitação, agentes públicos, contratos, perere, e assim por diante. E agora, eu vou marcar no código os dispositivos que dizem aquele tema que você já aprendeu. Então você já aprendeu a matéria e agora a gente vai identificar onde ela está no código e deixar marcado. E aí a gente vai fazer a marcação por cores, porque isso facilita na hora de você encontrar as coisas na prova, tá? Então, quando você for para a prova, você vai ver que a licitação está de uma cor, azul, agentes públicos de vermelho e assim por diante. A ideia é exatamente essa. O que eu vou precisar de vocês? Primeiro, para essa aula, você precisa desse código aqui, tá?
é o Vadmecum administrativo. Preste atenção que a 14ª edição, nós tivemos algumas mudanças relevantes. Então, não é bacana que você esteja com código desatualizado, é um risco porque você não pode levar nenhuma legislação impressa, a banca não permite, então é um risco levar um código desatualizado para a prova, tá? Então, 14ª edição, ele está atualizado até o seu exame, ó, tá aqui, ó, B29º exame. Então, ele está atualizado até o seu exame e ele tem tudo o que você precisa, inclusive a parte processual, CPC, as leis de processos judiciais específicos e assim por diante. Então, basicamente, esse código você precisa, você encontra ele no site da editora Juspodium, tá? Então, site da editora Juspodium, você encontra esse código aqui. Além do código, você precisa de lápis de cor, tá? Eu gosto de lápis de cor. Ah, mas eu uso marca-texto. Também não tem problema, não. Pode ser marca-texto. Ele marca, às vezes, se for muito forte, vai para o outro lado, né? Mas, a princípio, não tem problema que seja um marca-texto, desde que o seu marca-texto não esteja atrapalhando você olhar o outro lado, e desde que você tenha cores suficientes, que a gente vai usar aqui muitas cores. Você vai ver que ao longo da aula a gente usa muitas cores. Eu preferiria que você tivesse lápis de cor, tá? A segunda coisa que eu te indico é essa etiqueta que eu vou colocar na mesa, na tela aqui agora. Ela fica no site da Livraria Marca Fácil, livrariamarcafácil.com.br. Preste atenção que ela tem um MC aqui do lado, ó. Esse MC Matheus Carvalho, tá vendo essa marquinha? É para você não confundir com a outra etiqueta da Marca Fácil de direito administrativo. A outra pode ser que sirva também, eu não conheço. Essa aqui a gente fez com a minha marca justamente porque ela está com a cor de cada matéria. Então, as leis de licitações estão de azul, as leis de agente público de vermelho, a lei de bens públicos de amarelo e assim por diante. Para que cada matéria a gente possa fazer o que a gente vai fazer aqui. Então, se você não tiver tempo, nem dinheiro, nem paciência para comprar esse marcador, não tem problema. Você pode usar clipe colorido. Não pode usar aqueles marcadores sem nada escrito, coloridos, post-its. Isso é proibido pela banca, tá? Então, ou você vai usar clipe colorido, ou você vai usar esse marcador. livrariamarcafácil.com.br. Ó o MC aqui para você não confundir, tá? Então, ou esse marcador, clipe colorido também atende. E atende da mesma forma. Agora, não pode post-it, não pode marcador sem nada escrito. Isso não pode, tá bom? O que a gente vai fazer? No Vadmecum, no final dele, você vai encontrar um índice de legislação por assunto. É bem esse índice de legislação por assunto que vai interessar para a gente, tá? Porque nesse índice nós vamos marcar a matéria realmente por assunto. Então você vai ver licitações, agentes públicos, cada matéria a gente vai pintando de uma cor e vai colocando os marcadores daquela cor na matéria. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer, que você vai entender. É a melhor forma de você identificar as coisas na hora da prova. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai chegar no Vadmecum administrativo, no índice de legislação por assunto e vai encontrar o tema licitações e contratos. E aí, nesse tema, você vai pegar o seu lápis de cor e vai pintar ele de azul. Tá? Então, você vai pintar de azul o tema licitações e contratos no seu Vadmecum, lá na parte de índice por assunto. Daí você vai encontrar no seu Marca Fácil 5 marcadores azuis, tá? 5. Vamos colocar eles. Primeiro marcador, você vai colocar na 8666. Então, você vai lá na 8666 e vai colocar o seu marcador que tem escrito Lei 8666 de 93. Ele é azul, né? Depois, vai pegar um outro marcador azul que tem escrito Lei 10.520, que é a lei do pregão, tá? Então, você marcou a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Você marcou também a Lei 10.520, que é a lei do pregão. Você vai marcar a Lei 12.462, que é a lei do RDC, né, o regime diferenciado de contratações, está na 12.462. Também
você vai marcar a Lei Complementar 123 de 2006. Ó, a gente vai voltar para grifar alguns artigos dessas leis, também de azul. Por enquanto, estou só colocando os marcadores, tá? Então, se você puder, coloca os marcadores da aula de hoje, direito material, todos na lateral do código. Porque os marcadores das próximas aulas, vai sobrar marcadores, que são a parte processual. Quero que você bote em cima do código, tá? A ideia é que facilita um pouco você encontrar as coisas depois. Então, você vai chegar, por enquanto, na lateral do código e vai colocar de azul, um marcador azul na Lei 8666, na Lei 10.520, na 12.462 e na Lei Complementar 123 de 2006. Ah, mas a Lei Complementar está incompleta, meu código veio faltando página. Não. A Lei Complementar é uma lei de direito empresarial. Ela cria regime para micro e pequenas empresas. No seu código só tem a parte da Lei Complementar 123 que te interessa, tá? Que é do artigo 42 em diante. Do artigo 42 em diante, você tem os dispositivos dessa lei que te interessam, que são os privilégios de licitação, do 42 ao 51 mais ou menos. Daí, você ainda vai colocar um marcador na página em que esteja o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E aí, a gente vai pegar o lápis de cor azul, tá? Primeira coisa que você vai fazer, com o lápis de cor azul, você vai grifar esse artigo. Você colocou um marcador nessa página e você grifou de azul o artigo 37, inciso 21, tá? Então, só para você entender, você distribuiu 5 marcadores azuis no código. Um na primeira página da Lei 8666, um na página da Lei 10.520, um na Lei 12.462 e um na Lei Complementar 123. O quinto marcador você colocou na página da Constituição onde está o artigo 37, inciso 21, né? E aí, você já pintou de azul esse artigo. O artigo 37, inciso 21, você já marcou de azul. Pode grifar, não pinte não, grife, sublinhe, tá? Então, já pode deixar sublinhado o artigo 37, inciso 21. Depois disso, a gente vai na Lei 8666 para sublinhar alguns artigos importantes também, tá? Então, preste atenção, foram 5 marcadores azuis. Agora a gente vai relembrar alguns temas de licitação. Na aula de hoje, a gente não vai usar, como eu disse, todos os marcadores, porque a parte processual a gente vai marcar durante as aulas de peça. Então, na aula que a gente for tratar de mandado de segurança, a gente vai marcar a lei de mandado de segurança e grifar ela. Na aula que a gente for tratar de ação popular, a gente vai marcar a lei de ação popular e vai grifar ela, tá? Então, os grifos da parte processual vão ficar nas aulas de processo, nas aulas de peça, aí a gente vai grifar as leis processuais, tá? Então, não se preocupe com isso. Hoje, a gente vai fazer grifos somente na parte de direito material, somente na parte do código que diz respeito ao direito material é que a gente vai deixar as coisas grifadas, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, já fomos nas leis todas, já fizemos a marcação, né, colocamos o marcador, e na Constituição, você já fez o primeiro grifo, né, você grifou o artigo 37, inciso 21. Agora, nós vamos grifar a Lei 8666. Então, você abre a Lei 8666, que nós temos alguns artigos a grifar nessa lei. Então, vamos lá comigo. Primeiro, você pode grifar tudo de azul, tá? Então, na Lei 8666, a primeira coisa que você vai fazer é grifar o artigo 2º, que trata da obrigatoriedade de licitar. Vai grifar o artigo 3º. O artigo 3º, você pode grifar ele todo, tá? Então, ele começa falando daquelas finalidades da licitação, que a gente já sabe. Então, busca pela proposta mais vantajosa, isonomia, desenvolvimento nacional sustentável. Então, todas as finalidades da licitação. Depois, ele fala de critérios de desempate, critérios de preferência, tudo que a gente aprendeu na aula, tá? É por isso que eu disse que você precisa primeiro assistir às aulas de direito material, valendo o que você está grifando. Por quê? Na medida em que você for lendo o que você está grifando, você vai identificando a matéria, que a gente já estudou, tá? Inclusive, no artigo 3º, parágrafo 2º, tem 2 remissões que você vai olhar e grifar também.
nesse artigo 3º, parágrafo 2º, tem uma remissão à Lei Complementar 123 de 2006. Por que isso? Vamos relembrar a matéria? O artigo 3º, parágrafo 2º, é o artigo que trata dos critérios de desempate na licitação. Então ele fala, bens produzidos no país, bem produzido por empresa brasileira, por empresa que investe em tecnologia e pesquisa. Então, esse artigo 3º, parágrafo 2º, estabelece os critérios de desempate. E a gente sabe que a Lei Complementar 123 de 2006 estabelece uma preferência no desempate para microempresa e empresa de pequeno porte. Então, a remissão do artigo 3º, parágrafo 2º para a Lei Complementar 123 é que, para que você não esqueça, quando você estiver lendo os critérios de desempate do artigo 3º, parágrafo 2º, você não se esqueça dessa preferência no desempate, porque se a questão estiver falando de micro ou pequena empresa, essa remissão vai te lembrar, tá? Daí, você vai para o artigo 17, ele prevê as hipóteses de alienação de bens públicos e também esse artigo 17 trata daquelas situações de licitação dispensada, né? Depois você vai grifar o artigo 21. O artigo 21 fala da publicação, fala do intervalo mínimo. Olha que bacana. Tudo isso, licitação dispensada, intervalo mínimo. Na primeira fase, você decorava tudo, morrendo de medo, né? Agora não precisa decorar mais nada. A gente